Saldo a todos os filhos e filhas de Deus com a paz do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor, vou ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e o versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele o centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele faz. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, seja feito. E naquela mesma hora, o criado ficou curado, para a honra e glória do nome santo de Jesus. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando você, mesmo diante das circunstâncias, das adversidades, se tem um pouquinho de fé, já é o bastante para que cada vez mais você seja abençoado em Cristo Jesus. Como Deus diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás aos montes e eles se transportarão. Não é esses montes, as montanhas, quando a gente viaja, vê, não. É a correria do dia a dia, os probleminhas que aparecem do dia a dia. Porque quando você coloca a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, nada nem ninguém jamais tem poder nenhum de te abalar, de te entristecer, né? Porque a sua fé está em quem? Em Deus. E quem deu a vida por você na cruz do Calvário foi Deus, Jesus de Nazaré, como está escrito no Evangelho de João 3,16: Pelo amor ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha uma vida eterna com Deus, paz verdadeira. Porque, como ele disse aqui, esse homem, centurião, o criado dele, o servo dele, estava violentamente atormentado e enfermo, e ele gostava muito daquele servo e não queria perder. Ele chegou a Jesus se humilhando. Olha quanta humildade daquele homem. Ele: Senhor, o meu servo jaz completamente atormentado, enfermo. E Jesus disse a ele: eu vou lá na sua casa e lhe darei saúde. E ele disse: Senhor Jesus, faz apenas uma palavra, faça apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu tenho um homem, soldados às minhas ordens, que eu digo: vai, e ele vai, e outros vêm, e ele vem, o meu servo também. E Jesus, diante daquelas palavras, ele se maravilhou com a fé daquele homem. Ele disse para aos que estavam ao redor dele, disse que nem mesmo em Israel viu alguém como a fé daquele homem, daquele comandante. E ele disse: eu não sou digno nem que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Não é? Ele pediu a Jesus. Jesus viu a compaixão que ele sentiu por aquele servo, o carinho, a misericórdia que ele tinha com aquele servo, né? E Jesus disse, e ele disse: basta apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. E a palavra tem poder. Todos que me assistem, para a glória de Deus que estão do outro lado, as mulheres de Deus sabem que a palavra tem poder. Pela palavra, pelo poder da palavra, Deus criou os céus e a terra e todas as coisas.
Dá ordem às estrelas, aos mares e seus limites, chama cada uma delas pelo nome, pelo poder da palavra, que a palavra tem poder. Ele disse, diga apenas uma palavra. E Jesus respondeu a ele e disse, então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, que seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou, para a glória de Deus. Como creste, a confiança que ele depositou em Jesus. Não existe mistério nem segredo, não. É você crer. Confiar, como Jesus está falando aqui, é para a glória de Deus. E Tiago, vou mostrar aqui, só para que você veja, em nome de Jesus, e preste bem atenção, Tiago capítulo 1, e o versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, a ser-lhe dado. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Está aí a receita. Crer e sabedoria você tem que pedir a quem? É a Deus. Porque Ele é o especialista, o general do general. Onde se encontra a verdadeira sabedoria? É em Deus. Se a maioria buscasse a verdadeira sabedoria dos céus de Deus, muitos por aí não estariam frustrados, porque uns vão atrás de promessas vãs, outros em certas revelações e não acontecem. E às vezes ainda coloca a culpa em Deus. Deus não é culpado de nada. Deus diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, porque Ele está na sua vida. É só você clamar, assim como o ar que você respira. Deus está com você em todos os momentos. Salmo capítulo 3, o versículo 5 está escrito, eu me deitei, dormi, acordei, porque Deus me sustentou. E verdadeiramente, quem me sustenta é Deus. Quem me coloca de pé é Ele, quem me faz andar é Ele, para a glória dEle. E se eu estou aqui nesse momento passando essa palavra para vocês do outro lado, é porque Deus me colocou aqui para a glória dEle, porque eu sou apenas uma pequena serva do Senhor, para que você verdadeiramente conheça a fé verdadeira de Cristo e o verdadeiro Evangelho de Cristo. E é de graça, você não paga nada, porque a salvação em Cristo Jesus é de graça. Ele deu a vida dele por todos, de graça. Como está escrito aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque a glória é dele, é de Deus. Ele já deixou a palavra dele no Novo Testamento revelada, que a salvação é de graça. Por mais que você tenha milhões de dinheiro e queira comprar, não, a salvação de Deus, ela é de graça. Os céus é de graça. Assim como ele criou todas as coisas, fez o jardim do Éden, para que o homem vivesse completamente feliz. É o mesmo Deus de ontem e hoje eternamente, sempre será. Ele não muda. Eu posso mudar, mas Deus não muda. Ele é fiel eternamente. E as promessas dele são fiéis e verdadeiras para a glória de Deus. Então é só você querer e confiar e aceitar que Deus é Ele que faz na sua vida. E de mim mesmo eu sou apenas uma pequena serva do Senhor. Sou dependente dEle. A palavra é dEle. A honra é dEle. A glória é dEle. Eu também sou dEle para a glória dEle. Então você crê, como esse centurião aqui, esse comandante, ele disse, Senhor, diz apenas uma palavra e o meu servo sarará. Ficará curado. O servo dele, além de estar enfermo, doente, estava atormentado.
Quantas das vezes, né? Somos atormentados por coisas do dia a dia, né? Turbulência, né? A correria, né? As preocupações. Mas Deus, Ele está no controle, como está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas no Deus que me fortalece. E quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Então é crer e confiar que tudo Jesus fará, como está escrito no Salmo capítulo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. E buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Está escrito aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. As coisas do alto, as coisas de Deus, buscar e receber para a glória de Deus, porque são eternas as coisas que Deus nos dá, a saúde, verdadeira paz, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a verdadeira paz. Não é uma paz só no final da semana, é a paz sempre para a glória de Deus. Que Jesus ele levou as nossas dores, as mais terríveis, as quais eu não poderia suportar, nem você do outro lado. Mas Jesus levou tudo, como está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Sobre as pisaduras fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, está sempre. Como ele diz, eis que estarei conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para a glória de Deus. Então você jamais estará sozinho, nem sozinho. Coloque a sua confiança em Deus. Fala apenas uma palavra. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, como Bartimeu. Imagine, o cara cego que arrancaram os olhos dele. Mas ele, ao ouvir falar de Jesus, que Jesus ia passar por ali, que aquele barulho, ele usou o quê? A voz dele. O poder da voz. Então, use a sua voz. Clame a Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse, que queres que eu te faça? Jesus sabia que Bartimeu queria que era enxergar, mas Jesus perguntou, ele queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, que eu veja. Imediatamente, ele viu, enxergou a glória de Deus. E com você, então vem assim, clame a Deus, busque a Deus, abre a sua boca, glorifique o nome do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. É confiar. Não importa o tamanho da sua fé. O importante, mesmo que seja pouquinho, com grande mostarda. Jesus disse, falarás aos montes e eles se transportarão. E que o amor de Deus, o grande amor de Deus, te abençoe, te guarde hoje e para todos sempre. Amém.